Dois produtores, mesma dose de calcário e resultados diferentes. E aí? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SE Cash. Eu sou Felipe Leite, host do podcast e diretor executivo do Grupo SE. Ao meu lado tem o Arthur Tavares, gestor comercial das operações da SE Agro. Está comigo também a Aurea Zorzi, da Calcário e Percal, engenheiro agrônomo, e está à frente das operações comerciais do Calcário e Percal. E nós recebemos aqui Lohana Moraes, estrategista e consultora na Terram. Lohana, seja muito bem-vinda. Para a gente é uma honra ter você com a gente. Muito obrigado pela presença. Nós estamos aqui no segundo ano de Tecnoagro e segundo ano da sua presença. Você sempre uma parceirona, Terram, uma parceirona. Obrigado, Terram, por nos emprestar a Lohana para poder vir bater o papo com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade. Que bom falar de um tema que, além de ser muito importante para a agricultura, é algo que a gente gosta e sempre defendeu, que é o uso estratégico e inteligente de corretivos. Calcário é tudo igual, correto? Não, incorreto. Calma. Como assim? E se a gente for parar para pensar do ponto de vista técnico, o calcário é proveniente de rochas. E todo solo é proveniente de alguma formação de rocha. Então existe um contexto de próprio DNA nesse calcário. Esse calcário ele vem de algum lugar, ele tem alguma origem, ele tem características inerentes, que são químicas e que consequentemente são reativas. Então calcário não é tudo igual. Entender de onde vem esse calcário, quais são as facilidades, vamos falar, logísticas e operacionais de levar ele até a fazenda, mas principalmente quais são as entregas ou expectativas do calcário, faz total diferença na resposta. Se você está usando um calcário de baixa reatividade ou que não tem a quantidade de nutriente principalmente desejável, esse produtor está muitas vezes jogando dinheiro fora e esperando uma resposta extremamente alta de algo que tem pouquíssimo a entregar, que é o calcário de baixa reatividade. Então, o calcário de baixa reatividade, ele pode ser uma opção, mas tem se tornado uma opção cada vez menos usada? Pode entender assim? Hoje nós mapeamos por ano, em nível de resultado, mais de 1 milhão de hectares. Então, quando a gente fala de volume de amostras, a Terram tem hoje mapeado por ano e somado 1 milhão de hectares ano e quase 10 milhões de hectares durante toda essa história. A maioria dos solos não estão preparados para calcário ruim, porque quando a gente fala de calcário de baixa reatividade, eu estaria falando de manutenção de ambiente produtivo. E na maioria dos casos, o produtor precisa corrigir um solo que, primeiro, está sendo superestimado em resultado e subestimado em estratégia. Então, a maioria dos ambientes não pode receber calcário ruim porque a área está pedindo socorro em correção. A área está pedindo socorro em tirar alumínio do processo e entregar cálcio e magnésio para esse sistema e, consequentemente, deixar todo esse sistema mais produtivo. Um bom ponto, Lohana, e é muito interessante ver você falar sobre esse assunto, porque hoje, a gente que está, como se diz, na linha de frente, né, do comercial, a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, principalmente em determinadas regiões onde existe um calcário ali regionalizado, com um custo, né, digamos, produtor mais em conta, quando a gente fala em tonelada, né? Mas o produtor ele não entende como agir, como fazer o produtor entender que o necessário para ele é realmente, às vezes, um calcário com poder de neutralização maior, com mais nutrientes. Eu acho que o primeiro ponto é o produtor entender qual a importância do calcário dentro do processo. Se a gente for falar de áreas velhas, áreas de lavoura, a maioria desses ambientes foi mal aberto, porque não existia esse conceito hoje que avançou, mas ainda continua tabelado de abertura de solos. Então, esses solos, eles precisam ser reconstruídos. E o calcário, sendo uma rocha moída, que na verdade só reage com acidez, né? Você não tem uma reação com água, esse produto, ele enfrenta também muitos desafios a campo. O calcário, ele precisa entrar num solo, a aplicação não é 100%, a própria reação desse calcário não é 100%. O processo de introdução nesse ambiente tem várias complexidades e, em contrapartida, você quer que ele reaja rapidamente, resolva todos os problemas, dure por 3 anos e, de preferência, que ainda te faça produzir o que você espera. E aí um ponto muito importante é, quem manda na estratégia é o solo. Quanto de calcário o seu solo te exige? Quanto de calcário aquele solo ele precisa e qual é o tipo de calcário? Eu já adianto
que em todas as áreas mapeadas, nós estamos falando de mais de 90% dos ambientes precisam ser corrigidos. Eles estão sem reserva de nutriente, cálcio e magnésio na base e, consequentemente, todo o processo produtivo fica penalizado. E aí não dá para usar calcário ruim, porque eu tenho uma expectativa alta para uma estratégia fraca. E eu espero que esse calcário cheio de complexidades entregue o que eu preciso. E em muitos casos o produtor se frustra, tanto em resultado, e é uma pergunta clássica, né? Eu não sei por que isso aconteceu. Na verdade, quando se fala de clima, você cria um contexto onde você não controla. Mas e a base? O que pode ser manipulado, que é solo? Como que esse produtor está conduzindo? E já adianto, quem aplica calcário a cada 3 anos, dificilmente está com um solo bem corrigido. E se esse calcário é ruim, a situação está ainda pior. Dentro desse contexto que você está falando, Lohana, o magnésio está sendo um nutriente negligenciado na maioria das áreas ou não? Sim, principalmente por conta de um conceito básico que é extremamente importante, que é uma relação de nutriente 3:1. Essa relação ela vem por um contexto técnico de que o cálcio é um nutriente bem mais demandado e bem mais estratégico. Só que quando eu falo de cálcio, eu tenho várias fontes em comparação ao magnésio que eu posso introduzir cálcio na área. Eu tenho calcário, eu tenho gesso, eu tenho mesmo em quantidades inferiores, super simples. Então existem algumas outras fontes de cálcio no sistema. Quando eu falo de magnésio, a única fonte para o solo de magnésio se chama calcário. E aí, se numa estratégia de recomendação eu preconizo uma estratégia 3:1, no médio e longo prazo, o solo não consegue fazer essa leitura matemática de, ainda mais quando é um calcário ruim. Imagina, eu tenho um calcário de péssima qualidade, que ainda tem uma relação que em base funciona, mas para esse solo não. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o magnésio é um problema e muito dele é pela desculpa de que ele precisa-se menos do que o cálcio. Sim, precisa menos, mas ainda precisa. E imagina na prática, que vocês comentaram, né, pra gente trazer essa vivência prática, onde eu eleve muito esse magnésio, que é muito difícil elevar o magnésio por conta da qualidade das fontes de calcário, e aí eu tenho um magnésio em excesso, que também é muito difícil de acontecer. O que existe, na verdade, é falta de nutriente. Se eu venho depois com outra fonte de cálcio, seja calcário calcítico, que a gente sabe que é uma reação mais lenta, seja gesso, eu posso equilibrar depois de ajustar esse nutriente. Então, no mundo perfeito, era eu aplicar um produto onde ele me entregasse uma relação técnica perfeita, além disso que eu tivesse reações perfeitas. Na prática, isso não ocorre. A gente precisa focar no magnésio principalmente e, se necessário, ajusta o cálcio com outras fontes de corretivo que tenha cálcio. Perfeito, recomenda por magnésio. Recomenda por pH, recomenda por cálcio, recomenda por magnésio e torça sim para você ter mais magnésio, porque depois de estruturado o magnésio, você consegue complementar e ajustar o cálcio dentro do sistema. Se você faz uma estratégia errada com volume de corretivo e você deve magnésio, você tem um problemaço. Como que você vai entregar magnésio num solo que muitas vezes está estourado de pH? Ou com alto volume de calcário que foi investido, o dinheiro está lá, mas de baixa reação. Tem, mas não tem produto. Tem, mas não tem, só porque é custo mesmo. Porque quando a gente fala de boas fontes de corretivo, boas fontes de calcário, por exemplo, a diferença é insignificante. Quando a gente pega os resultados de uma boa fonte de calcário e uma fonte ruim de calcário, nós estamos falando de uma entrega média de 20% a 25% menos de reação. Eu não corrijo o PRNT aumentando 12%, não tem como. O calcário de 80% a 85%, ele é um calcário de 80% a 85%. Não, mas eu joguei um pouco a mais de dose, esse calcário continua de baixa reação. Então você tem um volume ainda maior aplicado com uma reação que continua ruim. E quando eu falo de calcários que tem uma relação de magnésio 15%, 18% também menor em comparação a bons calcários, eu somo tudo isso a um produto que tem complexidade e o produtor acaba ficando com calcários aplicados nas áreas que vão reagir muitas vezes anos depois. Porque não tem como nem hoje você mensurar quanto tempo o calcário ruim vai reagir. Porque o calcário não é matemático, ele não vai se somando. É um processo químico que muitas vezes nem é controlado. Porque existe toda uma dinâmica de solo ali que não é controlado. Então a gente subestima as aplicações, consequentemente subestima o resultado esperado,
dentro de um solo que é extremamente subestimado. A gente espera muito de um ambiente que não está preparado para entregar muitas vezes essas produções. E a dose como um todo também, assim, conta um pouquinho da sua experiência na questão da metodologia que a gente muitas vezes utilizava há coisa de 20 anos, 15, 10, como é que foi essa evolução no método de cálculo da Terran, no método de cálculo da Lohana? Sim. Quando a gente volta um pouco no tempo, vamos falar 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a Terran já faz altas doses de calcário, faz aberturas de solo com altos volumes de calcário e faz aplicações superficiais com alto volume. Por alguns bons anos, nós fizemos isso só. Grandes instituições de pesquisa, outros consultores nunca apoiaram essa estratégia, e a gente entende, porque, na verdade, quando você pega a base do ensino, não é que a base do ensino está errado. Quem sou eu para falar isso? Mas a gente está falando de contextos de uma agricultura de 15 anos atrás, de 30 anos atrás. A expectativa produtiva desses solos eram outras. A realidade da agricultura há 30 anos era outra. Só porque a base não mudou. E desde sempre, a Terran foi muito comprometida com esse resultado. E a gente sempre se questionou. Por que nós vamos adotar uma mesma estratégia que só funcionava há 30 anos, sendo que a genética avançou, o produtor precisa produzir mais e principalmente o custo de produção está cada vez mais alto. Então, há 10 anos, de forma só, a Terran veio introduzindo nos seus clientes aberturas de solo com doses estratégicas de calcário, então não é dose tabelada. Quem falou que precisa abrir uma área com 10 toneladas? 10 é melhor do que 5, é melhor do que 8. Mas tem áreas que nós abrimos com muito mais do que isso, e tem área que não é necessário, porque a base é o solo. Quem hoje recomenda calcário sem ter conhecimento estratégico e sem análise de solo está chutando. E quem paga o preço é o produtor. Respondendo a sua pergunta, esse inconformismo com as doses de calcário vinha justamente porque, como a gente avalia os resultados e a gente tem esse compromisso, a gente observava que os solos não avançavam em evolução. E isso é muito do conceito básico de que eu preciso fazer calcário para aumentar a saturação de base. Isso funcionava quando não se plantava em ambientes desafiadores, quando todo o solo tinha CTC 8, 7, quando o produtor poderia escolher onde plantar. Quando você vai falando de um avanço da agricultura, você não tem mais um padrão de solo. Qualquer ambiente hoje é possível produzir, desde com estratégias corretas. E a gente sempre fez isso. E se a gente for voltar um pouco ao tempo, regiões de solos arenosos, 8, 10% de argila, nós já trabalhamos com eles há quase uma década. E nesses solos, que hoje inclusive são muito mais produtivos quando chove, tá? Do que áreas argilosas, a gente sempre pensou não em somente responder ao que o solo precisa, mas em construir nutriente para a planta. Porque se os conceitos de saturação funcionassem, eu estaria dizendo que num solo de CTC5, eu precisaria de 1,5 centimol de cálcio e menos de 1 de magnésio. O que a planta fala? Eu não quero saber qual é o ambiente. Eu preciso de cálcio e magnésio, é ausência de alumínio para desenvolver. E aí, com estratégias robustas, a gente entendendo de solo, hoje a gente foca em entregar o que o solo precisa, o que ele pede muitas vezes, mas principalmente, independente da limitação do solo, construir um ambiente produtivo para a soja. Você me perguntou, Lohana, quais são os critérios de você? Nutriente. Calcário é uma fonte de cálcio e magnésio. Quem determina a dose do calcário é o que o solo e o sistema produtivo exige e, consequentemente, quanto de nutriente que eu vou entregar a partir do corretivo, no caso, o calcário. Muito interessante, Lohana. E quando a gente pensa, a gente está falando muito de abertura de área e tudo mais, mas quando a gente fala já de áreas consolidadas, o que no entendimento da Terran e no seu também, ao longo, né, desse período todo de estudo e trabalho, né, o que seria hoje, por exemplo, uma dose? Porque a gente fala muito sobre calcário e fica talvez aquela ideia de que, porque a gente vende, a gente comercializa o calcário, a gente quer vender mais, né? Na verdade não é isso, a gente quer que esse produtor de fato tenha uma melhoria, tenha resultados, né, com esse investimento. Então, pensando nisso, o que vocês hoje recomendam, pensando numa dose técnico-financeiramente falando viável por safra? O grande direcionador para a tomada de decisão é o solo.
Então, o solo, quem manda, nós só somos bons obedientes. Só que quando a gente fala de calcário, a gente precisa entender, como eu já falei, a complexidade por trás dessa rocha. A nível Brasil, existem poucas, quase que nulas opções de bons calcários. Você fala de um país tão produtivo quanto o Brasil, que não se soma nem 10 boas fontes de corretivos. Entre elas, algumas entram por opção, muitas delas talvez nem eram para estar nessa conta, mas a nível Brasil existem poucas fontes de calcário. Se a gente for falar hoje no estado de Goiás, a região de Goianésia, com algumas boas mineradoras, atende praticamente todo o centro-norte do país. Algumas regiões, outros estados ainda dependem desses calcários que está nessa região. Para a gente fazer um produtor hoje movimentar 600, 700, 800 quilômetros para puxar calcário, como que, entendendo que o calcário é químico, que ele é complexo em reação, eu vou fazer esse produtor percorrer 800 quilômetros todos os anos para buscar 1 tonelada, 800 quilos de calcário? Então, nesse processo de definição de dose, além de técnica, inteligência agronômica e estratégia, a gente precisa ter uma visão de longo prazo, de predição. E essa visão de longo prazo não é o cara fazer calcário esse ano e ficar 3 anos sem fazer. Na verdade é, o que é justificável para eu corrigir o solo hoje, mas pensando em construção do solo. Porque se eu fizer uma conta de calcário considerando o que o solo precisa hoje, ano que vem eu tenho que fazer outra conta e pode ser que esse calcário nem tenha reagido. Então, qual é o objetivo de construção desse ambiente? Porque depois que eu construo fertilidade, aí eu posso trabalhar manutenção. Aí eu posso, muitas vezes, um produtor que tem um calcário próximo, aquele cara, ele pode escolher o que fazer, porque ele não está precisando daquela fonte agora, nesse momento. O grande problema é que a maioria precisa do calcário urgente, inclusive ele está atrasado. Muito produtor, quando vai fazer, ele está devendo esse nutriente há 2, 3 anos. E ele quer que esse calcário reaja rápido, porque ele precisa de uma reação rápida. Ele quer pagar a conta de 2, 3 anos, mas a conta do ano... E ele quer que sobre por mais 3 safras, só porque não funciona assim. Por isso que, neste contexto que a gente está falando de correção de construção de ambiente, a gente precisa pensar na dívida que foi gerada para o solo de nutrientes e, principalmente, o que é viável se buscar em calcário. E aí, hoje, a gente não faz produtor aplicar a dose baixa de calcário, porque não paga nem a conta existente e nem gera residual para os próximos anos. Cativo para frente. Então, não existe uma dose padrão, mas dentro das recomendações que a gente faz, a gente pensa, sim, no bolso, na logística e na estrutura desse calcário. Quando você diz... Deixa eu pegar só um gancho aqui. Quando você diz sobre 800 a 1 tonelada por hectare, né? Essa é a dose que você vê que pode ser, ainda não compense andar tudo isso para puxar o calcário. Não dá para eu criar um contexto único, porque é muito complexo. Mas não faz sentido o cara sair de 800, 700 metros e buscar 2 toneladas de calcário. Por hectare. Eu falei porque existe um conceito e a gente vê muito produtor aplicando. Tá fazendo errado. Você não tá fazendo manutenção de ambiente. E todo ano você vai rodar 800 quilômetros. Não, mas é porque eu não tenho investimento para fazer tudo. Faz o necessário. Faz o que o solo permite. Quando você pega um bloco de fazendas, às vezes não é toda a área que precisa. Ao invés de você aplicar uma tonelada geral, pega o ambiente e corrige. Porque senão você vira um ciclo vicioso de ter que voltar e corrigir problema. Você nunca sai daquela situação de um ambiente que está sendo menosprezado e que você está gastando. Então, se for para entrar, entra certo. Divide em alguns blocos, faz o bem feito bloco por bloco. Entende o que cada solo precisa, o caixa é rei. Então, esse conceito de 1 tonelada, 1,2, ela é pensando em caixa. Mas essa 1,5 tonelada de investimento é para solo corrigido, que a gente estaria falando de uma manutenção de ambiente. A maioria dos solos não está se fazendo manutenção. Então, em muitos casos, o cara tem uma fazenda onde toda a fazenda dele precisa de doses estratégicas. O que é uma dose estratégica, Luana? 3, 3,5, 4, depende de cada realidade. E de cada mancha de solo, né? Então, é muito importante, quando o cara vai definir fazer um calcário, entender que aquele investimento dele precisa realmente resolver um problema, porque senão vira só custo. Lohana, a próxima safra, assim, é desafiadora, né? A gente está falando aí de uma safra com margem estreita, previsão de El Niño, que prevê períodos de veranico, que são períodos
assim, durante o período chuvoso, sem chuva, né? E também, nesse contexto aí, o que você acha que é a melhor estratégia para a gente obter altas produtividades? E também falar um pouquinho de, muitas vezes, o trabalho de inteligência de vocês é muito importante nesse sentido, né? Sim. Principalmente quando a gente fala hoje de custo de produção, o que realmente desloca, além do custo fixo operacional, é o custo de fertilizantes. Por quê? Porque na maioria de áreas velhas quais, Lohana? Acima de 20, 30 anos de lavoura, o menor dos problemas se chama fósforo e potássio. Eu vou repetir. Em áreas velhas, o menor dos problemas se chama fósforo e potássio. Só porque o produtor, por receio, funciona assim. Produzir pouco, faz mais adubo porque falta. Produzir muito, faz mais adubo porque comeu, foi embora em produção. E neste contexto, o que mexe no ponteiro da produção é construção de base de solo, e isso é feito através de corretivos. Quais corretivos, Lohana? Quais fontes? O que o solo pedir. E através dessas correções feitas, principalmente com o calcário, você tem, quimicamente, um aumento do pH e, consequentemente, um aumento da disponibilidade de fósforo. Em áreas velhas, a melhor fosfatagem a ser feita se chama correção de solo. E isso não é algo empírico, a gente acompanha isso nas áreas dos nossos clientes. E qual que é o processo? Quando a gente entra numa fazenda, a gente corrige esses solos, reduz o investimento em fertilizante, ou seja, o cara redireciona o investimento, que é uma estratégia racional, pensando em racionalizar o uso dos insumos. E aí, rentabilidade, principalmente. Corrigindo o solo, ele tem mais potencial produtivo. O que é o potencial produtivo? Se for um ano de El Niño, que a gente nunca sabe, você está protegido. Se for um ano de Laninha, você está potencializado. Então, o caminho, sendo El Niño ou Laninha, sempre é um só. Você ter condição produtiva. Lohana, mas meu solo está corrigido e eu tive problema de chuva na colheita. Se o seu solo não tivesse corrigido, sua situação estava indo pior. O solo te protege em todas as situações. O solo hoje é uma fonte geradora de receita, ela é o patrimônio do produtor. A soja, o milho, o sorgo, a cana é a receita ao final desse processo. O patrimônio que precisa ser cuidado e potencializado é o solo. E em anos como esse, os nossos clientes, muitos deles, a gente vai reduzir o adubo em 30%, 40%, porque eu tenho base de solo. Lohana, o que vai acontecer com esse nutriente? Muitas vezes nada. Porque como esse solo fica corrigido e eu tenho muita reserva, muita gordura que foi construída há 30 anos atrás, esse solo se mantém em bons níveis. Lohana, e se esse solo cair em fósforo e potássio? Você ganha um ano. É como se você pegasse um empréstimo, ao invés de pegar com o banco, você pega com o solo. Só porque de forma estratégica não falta nutriente. E um outro ponto muito importante é que quando você faz esse tipo de correção, a gente entra em adubação de sistema. Que hoje, vamos falar, praticamente 80% das nossas áreas de safra e safrinha, desde que o solo permita, a gente trabalha adubação de sistema. É trabalhar com uma relação custo-benefício vantajosa. Você pegar produtos assim de relativamente baratos, a gente está falando de calcário e gesso, para maximizar o uso de produtos com alto valor agregado, que são os fertilizantes. Exatamente. E se a gente for falar historicamente, em momentos de boas compras, a gente está falando de um aumento de mais de 30% no custo fertilizante. A pergunta é, se você fizer a mesma quantidade de fósforo do ano passado, ele custando 30% a mais, ele vai te dar esse retorno em produtividade? Eu já respondo. Se o fósforo não for um problema, e a maioria das áreas não tem o fósforo como problema, ele não vai te dar esse retorno, ele vira um custo. E em área ruim, em área não corrigida, você pode fazer altas doses de fósforo. Você não vai ter o avanço desse nutriente, porque o solo, o pH desse solo não vai permitir que ele apareça e nem fique disponível para as culturas. E aí, na prática, o nosso processo é esse. A gente, literalmente, reduz os investimentos em fertilizantes para que o fertilizante pague o investimento em correção e, consequentemente, os produtores avancem em potencial produtivo. O investimento é o mesmo. Mais uma vez, o exemplo do que você citou agora há pouco, né? Eu tenho, mas não tenho.
Eu apliquei um calcário ruim, eu tenho, mas não tenho. Eu apliquei um fósforo onde eu não tenho condição, eu tenho, mas não tenho fósforo. Exato. É muito mais psicológico do que, de fato, o resultado. E esse processo ele aconteceu porque quando a gente fala da transição da agricultura pro cerrado brasileiro, inicialmente não tinha fósforo. Então esse trabalho de construção da importância do fósforo ela foi extremamente bem feito. Só porque chegou num ponto onde ele é só um fantasma, que nem existe. Na maioria das áreas, o fósforo não é um problema. Ele era 30 anos atrás. O produtor pagou por ele. E agora o colateral é essas áreas mal abertas, sem calcário, sem possibilidade produtiva no sistema, e a gente continua focado no fósforo. A minha provocação é, volte os olhos porque a sua área precisa. E trazendo dados para vocês, a maioria dos problemas não é fósforo, inclusive nem potássio. A maioria dos problemas é correção de solo e construção de potencial produtivo. Lohana, então, o produtor rural tem que focar naquilo que é a dor dele, correto? Ele tem que focar naquilo que vai trazer mais, que vai mexer mais o ponteiro do caixa dele, correto? Sim, mais o ponteiro do caixa e mais o ponteiro do potencial produtivo. Então, quando a gente fala por prioridade de nutrientes, todos os nutrientes são importantes. Entretanto, para o seu solo, para a sua realidade, o que hoje limita a construção e a sua capacidade produtiva? Dificilmente, como eu já falei em áreas antigas, e eu falo isso com base em dados, em volume de resultado, vai ser fósforo e vai ser potássio, a depender do ambiente. Então, o produtor precisa focar na necessidade do negócio. E na maioria dos casos está faltando correção, está faltando cálcio, está faltando magnésio, está sobrando alumínio e está faltando potencial que precisa ser construído com corretivo. Construir a base bem feita, faz menos área, mas faz melhor. Faz melhor. E muitas vezes o produtor rural ele se preocupa com a tinta da parede e tudo mais e esquece da base, do alicerce, né? Exatamente. Calagem, gessagem. E eu poderia trazer um outro tema para discussão, que é o uso de micronutrientes. É extremamente importante. São contextos que potencializam a produtividade, mas não faz um mínimo de sentido um produtor que não faz correção, que não faz calcário, gastar 2, 3 sacos com foliar. E não é porque o foliar não é importante, é porque a planta e o solo não têm nem condições de performar aquele nutriente. Então, numa escala de prioridade, cálcio e magnésio passam a ser os 2 grandes protagonistas da agricultura. E quem está bem posicionado em produção, seja em ano de laninha ou El Ninho, como nós comentamos, é quem tem solo. E para se ter solo, precisa ter um solo corrigido, porque através dessa construção de fertilidade, todos os outros investimentos, inclusive micronutrientes, são responsivos naquele ambiente. Durante muitos anos, esse conceito, eu acredito, travou a nossa produtividade. Muitas vezes, abria-se mão de uma correção de solo mais robusta, que ia trazer um alicerce para esse solo, com medo de causar problemas em micronutrientes. Lohana, qual a sua experiência assim, de ter um número muito vasto, muito grande de análises na mão a cada safra? Qual que é o problema que talvez uma calagem de altas doses pode trazer, e qual é a estratégia que a gente deve tomar cuidado para que não tenha problema e a gente consiga obter as máximas produtividades? Todo problema gerado por excesso de calcário, que eu preciso abrir um parêntese, é quase que insignificante. Quantos de problemas de excesso de calcário vocês têm? Praticamente 0. Porque não é feito na quantidade necessária. Todo problema que poderia ser gerado com o aumento de calcário, que seria, por exemplo, indisponibilização de micronutrientes, são muito fáceis de ser resolvidos. Hoje, se você aplica um alto volume de calcário e, consequentemente, você tem uma menor disponibilidade de micro, eu resolvi isso de forma muito barata, de forma muito eficiente, através de entrega de micronutrientes. Um ponto de atenção, que provavelmente as pessoas estão se questionando, é a respeito de nematóide, que pode aumentar com o uso de calcários ou da melhoria do solo. Só porque isso também é um conceito que já caiu por terra. Porque a melhor estratégia para nematóide, além de um manejo complexo, é formação do sistema radicular. E eu só consigo formar raiz e suportar diversidades de praga com maior volume de raiz. Então não existe nenhuma
penalização no uso de calcário. O calcário não traz nenhum malefício para o solo e nem para a planta. Isso é um conceito que, na verdade, atrapalha o avanço da agricultura e vem impedindo o produtor de ter boas produtividades. E até não faz muito sentido, né? Porque a gente precisa de plantas mais robustas, mais fortes, né? Com raízes cada vez mais profundas e longas. E, consequentemente, a gente sabe que isso vai afetar diretamente na questão da microbiota do solo, né? E, consequentemente, você vai ter esse problema do nematóide, mas que pode ser tratado com outros produtos, com outras... E se eu tenho nematóide, eu não tenho raiz, eu tenho alumínio, eu tenho todo um contexto que piora e potencializa ainda mais o problema do nematóide. Então, até no que se refere a nematóide, a melhor estratégia é a formação de raízes precisa ser feita com entrega de correção em uma área bem estruturada. Bacana. E Lohana, e entrando já numa outra questão, que é calcário e gesso combinados, né? E muito se fala até da questão da complementação, um complementa o outro. Os trabalhos que vocês vêm fazendo a nível de campo e dentro daquilo que vocês acreditam para o produtor, qual o sentido hoje, por exemplo, de substituir talvez esse gesso como fonte de enxofre para um outro tipo de fonte, como por exemplo super simples, né, o superfosfato simples, atrelado à questão do que o gesso entrega além desse enxofre, porque a gente sabe que ele condiciona muito bem o solo, principalmente em perfil. Tirar esse gesso e colocar o super simples, talvez você não perde um pouco nessa questão do trabalho de perfil de solo? Como é que vocês veem isso? Vamos colocar. Isso é papo para mais de algumas horas, mas só para a gente tentar resumir. Eu sei que isso já está muito claro, mas só para a gente reforçar. O calcário faz algo completamente diferente do gesso. E o gesso, ele é superestimado. O gesso é um cálcio ligado a um enxofre que, através dessa ligação, traz mobilidade. Só que se eu aplico esse gesso numa área que não tem cálcio em superfície ou que não tem solo bem construído, é um cálcio muito caro. Porque esse nutriente não vai percolar, o nutriente ele não pula camadas no solo. Se eu tenho demanda superficial e eu aplico um gesso, esse nutriente vai ficar superficialmente. Mas vamos sair dessas variáveis e vamos para um contexto de um ambiente corrigido, onde eu tenho uma camada superficial corrigida com calcário. O uso do gesso, ele entra como uma estratégia para entrega de cálcio. Porque, como você falou, para o gesso eu tenho diversas outras fontes. Eu tenho o super simples, eu tenho outros formulados que tem enxofre, eu tenho enxofre elementar e eu tenho o próprio gesso. Então, a estratégia do enxofre, inclusive quimicamente é um nutriente que precisa ser aplicado durante todos os anos por conta da dinâmica dele no solo, é muito caro fazer isso através do gesso. Eu preciso, numa conta, entender se eu preciso do gesso como para proporcionar cálcio para o sistema. Lohana, sim, é uma área que tem alumínio em profundidade, que não tem cálcio em profundidade, mas que tem capacidade de descer com esse cálcio. Aí eu posiciono o gesso. E nesse posicionar, de quebra, eu posso levar um enxofre, mas agora posicionar o gesso como uma fonte de enxofre é uma fonte extremamente cara nas doses que são feitas de gesso. Qual que é uma estratégia? Em anos como esse, por exemplo, que o super simples começa a ficar um pouco deslocado e o MAP ou super triplo passa a ser uma opção, eu posso, nessa estratégia, associar ao uso desses produtos que não tem enxofre, uma dose estratégica de gesso ou uma dose estratégica de enxofre elementar. Mas é uma dose baixa, estratégica, ela não vai funcionar para fornecer cálcio para a cultura. Se eu pudesse trazer um número relativo, que não é uma recomendação, é como se, para eu trabalhar volume de cálcio para construir solo, eu seria volume de 2 toneladas de gesso, e para eu entregar enxofre através de uma estratégia de MAP ou super triplo com gesso, eu estaria falando de 300, 400 quilos. Então a quantidade desse nutriente é diferente. Ele é o mesmo produto, mas em dose ele é usado para objetivos diferentes, distintos no solo. Entendi. Então, a gente pensando assim na linguagem do produtor, vamos dizer, eu preciso trabalhar primeiro a minha camada superficial de solo, estar com ela num equilíbrio perfeito, digamos assim, e aí daí sim eu posso dar um passo adiante, que é trabalhar a profundidade de 20 a 40, de 40 a 60 e etc. Sim, o objetivo de um solo é que ele em perfil, em área
vamos falar, agricultável, ele tivesse nutrientes, só porque eu tenho uma limitação do calcário, que é essa não percolação no solo. Então, nos melhores cenários de solo, você tem uma casca de solo de 10, 12 centímetros corrigida. Todo o resto, até pelo contexto de abertura desse solo, não tem reserva, não tem residual. Então, sim, eu corrijo essa camada superficial e, na sequência, através de ciclagem de nutrientes num processo bem mais lento, eu vou construindo esse solo. E você pergunta assim, mas não tem uma forma mais rápida? Tem, perfil de solo. Só porque nem sempre ela é uma estratégia e nem sempre o produtor precisa. A gente brinca muito que é como se fosse um manejo homeopático e uma quimioterapia. Vai de em qual contexto esse paciente que é o solo está, para a gente entender se a gente tem tempo de trabalhar esse solo superficialmente ou se ele precisa realmente de uma intervenção mais severa. Lohana, assim, a gente começou falando calcário não é tudo igual, né? Você falou muito bem e trazendo uma parte até do que a gente falou antes aqui, o Brasil é um país rico em rochas calcárias, mas ao mesmo tempo você falou que é muito pobre em rochas calcárias de alta qualidade. E qual que é a importância isso de uma rocha calcária de uma pureza alta, com baixo teor de sílica, com baixo resíduo insolúvel, né? O RI que vem na análise do corretivo. Fala um pouquinho das jazidas disponíveis aqui para o estado de Goiás. Quais são um calcário assim que a gente pode estar olhando essas diferenças assim de rocha para rocha? Infelizmente, quando a gente fala em Goiás, até no centro-norte, nós temos poucas boas fontes ou reservas de calcário, por região mesmo. Como é uma rocha, por origem, essa rocha precisa ser uma rocha, primeiro, que tenha padrão de qualidade, que imagina que você compra um calcário um ano ou outro e você não tenha esse padrão a ser esperado de resposta. E o segundo é que, sendo inerente de cada região, a nível Brasil, nós temos pouquíssimas fontes, e vamos falar especificamente no estado de Goiás. Nós estaremos falando que nós temos a região de Goianésia com um polo produtor e com boas mineradoras de calcário. Qual é o impacto disso? Quando eu uso um calcário ruim, primeiro o processo de aplicação do calcário ele já é complexo, venta, é um processo operacional muito penoso para o produtor, então no próprio processo de aplicação eu já perco um pouco dessa qualidade. E quando eu associo esses problemas inerentes da operação a um calcário de baixa qualidade, que tem 80% a 85% de PRNT, eu não compenso isso com aumento de dose. Além do fato de que um dos principais objetivos com o calcário, além de elevar o pH, entregar cálcio, é entregar magnésio. Então hoje é muito claro para nós que um bom calcário precisa ter alto grau de PRNT associado a uma quantidade interessante que fica hoje próximo de 20% de magnésio. Em nível Brasil existem poucas fontes e no estado de Goiás a gente estaria falando exclusivamente da região de Goianésia. Um ponto de atenção é que começam a surgir algumas outras fontes de calcário, independente de qual é a mineradora, não atende essas características, que é o quê? Um PRNT próximo de 100, uma quantidade de cálcio próximo de 30 e uma quantidade de magnésio próximo de 20. Essas características precisam ser o ponto central do produtor na compra do corretivo, e isso não respeita uma relação ideal. Na verdade, isso é a realidade do Brasil no que se refere a calcário. Se o que existe no Brasil de calcário de boa qualidade são esses parâmetros, o produtor precisa usar, porque tecnicamente tem de melhor no mercado para que ele não se frustre com os resultados a campo. Caminhando para o final, Lohana, sou produtor, estou ouvindo você falar e eu quero mudar a minha realidade. Qual que é a dica que você me dá? A minha realidade hoje eu não estou na prateleira de cima dos produtores. Um ano como esse, ele me aperta muito. Então, qual que é a tua sugestão? Se pudesse me dar uma sugestão, qual a sugestão que você me daria? Contrate a Terram. E eu falo isso sem rir, porque realmente esse é o meu conceito, esse é o meu conselho para os produtores. Em anos como esse, e na verdade nos últimos ciclos da agricultura não tem bons anos, o produtor precisa ter estratégias que atendam à necessidade do negócio dele.
quando você fala de uma consultoria, mais do que te passar uma recomendação, a recomendação é um processo final dentro do processo produtivo. Para você chegar na recomendação, você precisa entender qual é a realidade desse produtor, se a área é própria ou não, como que está o nível de endividamento dele, quais são os históricos produtivos e a partir disso você criar uma estratégia. Tendo ao lado um bom estrategista, um bom consultor, o que o produtor precisa fazer é errar o mínimo possível aquilo que ele não deve errar. Eu sei que uma preocupação é se o ano vai chover ou não, se o preço vai aumentar ou não, isso não é controlável. Mas e o manejo dentro da fazenda? Quais são as decisões? Quanto de decisão assertiva que esse produtor está tomando no processo inicial de estratégia até a colheita? Quem vai somar e chegar no final um resultado produtivo é o quanto de boas decisões ele toma. E o calcário assume um papel extremamente importante, não porque ele é mais ou menos do que o outro, é porque ele foi negligenciado por muitos anos. A nova era não é a era do fósforo, não é a era do potássio, é a era de corretivos para pagar contas que essas áreas geraram e que através dessas decisões técnicas assertivas o produtor começa a ser colocado em outro patamar de prateleira. E a exigência de produção, ela não é por ego. Hoje o produtor, ele precisa produzir para tornar viável o processo produtivo. Ele é obrigado a ser eficiente, mais do que produzir. Quanto que ele está gastando para produzir? Qual está sendo o custo? Qual está sendo o nível de risco que ele assume para tentar produzir? E aí entra o fazer mais com menos. Mas para fazer com menos, você precisa fazer as coisas certas. E se eu pudesse dar mais um conselho é: conheça o seu ambiente, o seu solo, tome decisões inteligentes sobre todo o processo produtivo, porque você vai passar por esse processo e a gente quer que daqui a 10 anos, 5 anos, nossos clientes estejam ainda na atividade, estejam crescendo dentro do processo produtivo. Longevidade do processo, né? Que muda o jogo. A gente sabe que esse ano é esse ano, só porque esse ano vai passar e já está começando um novo ciclo. E não pode virar uma bola de neve de problemas. A gente sabe de todos os desafios, mas a chamada é o que hoje o produtor pode fazer que está no controle dele que ele não está fazendo. Atividade sustentável, né? Exatamente. Sustentabilidade, né? Economicamente, O pilar econômico, ele é social. um dos principais pilares da sustentabilidade. Exatamente. Deixa de ser técnico e passa a ser econômico. O financeiro. Através de decisões técnicas. Então, a técnica, ela é extremamente importante. Ela é um direcional. Mas se ela não acompanhar a realidade financeira, muitas vezes ela quebra ou acelera o processo de quebra desse produtor. Aí você traz sobre a questão do solo, que é o maior ativo, né, que o produtor tem, e a gente vem investir tanto em outras coisas, né, digamos assim, como por exemplo o maquinário, ter um maquinário de ponta, que claro, isso é essencial, isso faz parte também do negócio. Ele investe na melhor semente, ele investe no melhor fertilizante, nos melhores produtos, e às vezes o solo dele está pedindo por algo, né, que é muito simples, e que às vezes ele negligencia ou ele não vê, ele não enxerga, e aí falta talvez também uma pessoa, um consultor, né, que mostre esse caminho para ele, né, Lohana? Enxerga o todo. Que enxerga o todo. Muito bom, gente. Muito bom. Lohana, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, esse papo de altíssimo nível, como sempre é, e obrigado pela parceria de sempre, por disponibilizar esse tempo pra gente poder te ouvir, a gente aprender mais ainda. Espero que você tenha gostado desse episódio. Aqui finalizamos mais um episódio e mais um papo de alto nível, várias ideias, várias vivências de quem tá na frente, de quem de fato toma decisão, de quem acompanha o que de fato muda o ponteiro. Obrigado, Jeré, obrigado, Arthur. Obrigado. E ficamos por aqui e segue a gente, curte esse episódio, segue a gente, compartilha. Se você gostou, compartilha, envie para seus amigos, seus contatos. Se você não gostou, compartilha também, só de sacanagem, para eles assistirem tudo isso aí. E tá tudo bem. Pessoal, obrigado e até o próximo episódio.